Bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Como sempre, nós vamos deixar nosso QR Code com as mídias sociais para todo mundo que quiser entrar em contato, fazer pergunta, seguir o canal, curtir o nosso conteúdo. É só entrar em contato conosco. Como sempre, nós vamos conversar hoje com duas pessoas extremamente relevantes sobre algumas coisas que aconteceram atualmente. Então, estou comigo aqui o Dr. Luiz Carlos, como sempre, meu pai, distintamente para a gente conversar um pouco mais sobre temas relacionados à obesidade, sobre a gastro e coisas desse tipo. E a doutora Paola, nossa gastro da clínica, que também está aqui para a gente conversar um pouco sobre algumas novidades. Vocês estão bem? Tudo bem. É sempre um prazer estar presente aqui no podcast. Hoje nós estamos com a visita da doutora Paola, né? E vamos conversar sobre novidades, atualidades sobre a gastroenterologia e até um pouco sobre a cirurgia do aparelho digestivo. Perfeito, Tudo prazer bem, estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Nós estamos aqui porque houve aqui em São Paulo, para quem não sabe, logicamente, acho que fica mais entre nós médicos, um congresso, acho que é o principal congresso que nós temos hoje da gastrocirurgia, que é o SBAD. Ele aconteceu há uns 15 dias atrás e acho que teve muitas novidades muito interessantes que a gente pode bater papo. Acho que nós estamos aqui para a gente começar, acho que por aí. Eu acho que o tema que a gente poderia abordar de começo, que eu acho que é um tema bastante relevante, até por causa do uso atualmente das canetas de emagrecimento, esse tipo de coisa, é a esteatose hepática. Para quem não sabe, a gordura no fígado. Só para a gente ter um dado, né, que a gente estava buscando ali um pouquinho antes, a gordura no fígado ela vai acontecer principalmente quando a gente começa a ganhar peso, né? E nós temos hoje uma estatística brasileira de cerca de 37% das pessoas com sobrepeso e 31% das pessoas já com obesidade, né, com IMC acima de 30, complementando aí 68% de pessoas acima do peso. Portanto, candidatos, a grande maioria dessas pessoas a terem gordura no fígado. O que você viu lá, Paola, sobre gordura no fígado? Esses dados são alarmantes, né? A gente sempre fica assustado. Coisa, né? São muitas pessoas entre sobrepeso e obesidade e a chance dessas pessoas desenvolverem a gordura no fígado é maior do que as chances de uma pessoa dentro do peso tido como ideal, né? Então, a gente estudou a vida toda sobre isso, né? Mas nesse congresso especificamente, a gente discutiu muito e tivemos diversas aulas para fazer com que o gastroenterologista ele entenda que ele tem um papel muito importante para cuidar dessa doença. Não só o médico do fígado, que seria o hepatologista, não só o endocrinologista, que é o médico que trabalha com o emagrecimento diretamente, mas sim o gastroenterologista. Então, hoje, a gente entende que existem tratamentos diversos para a obesidade e a gente que trabalha na gastroenterologia tem que estar por dentro de tudo isso e tem que ter a liberdade, a segurança de tratar os nossos pacientes, seja com uma cirurgia que vai ajudar na redução de peso, seja com uma medicação que vai ajudar na redução de peso. Eu acho que a gente podia tentar começar com uma definição de como se faz o diagnóstico, né, de esteatose. Como o senhor faz o diagnóstico de esteatose? Eu acho que aqui vem ficar bem claro para os nossos pacientes que a esteatose hepática, quando ela se inicia, ela é uma doença assintomática, completamente assintomática. O paciente não tem nenhum sintoma por anos e anos. Tá? Ele se agrava realmente com o grau de obesidade e, principalmente, se agrava com a idade do paciente. Tá? Ela vai se agravar ao longo do tempo. Então, é muito importante em medicina você prevenir a sua doença, a sua possível doença. E a esteatose hepática, ela vai estar incidente em grande porcentagem da população. Então, cuidar do peso, cuidar de hábitos alimentares, fazer a atividade física e ter a assessoria de um gastroenterologista para acompanhamento da esteatose hepática é de suma importância. Nós temos que dividir essa situação em pacientes que têm esteatose hepática, tá, em um determinado momento da vida, mas que essa esteatose hepática pode evoluir para uma esteatohepatite, que é a real inflamação do fígado. Ou seja, na verdade, a gordura que está lá acumulada no fígado,
em alguns pacientes, vai causar processo inflamatório, levando ao que a gente chama de fibrose do hepatócito. O hepatócito vai ficando duro e tendo ali todas as dificuldades dessa transição. E aí vem a cirrose hepática. E lembrar para todos que estão aí que, como o Dr. Luiz falou, ela é uma doença absolutamente assintomática, mas infelizmente nós temos uma população que é um pouco mais susceptível a ter a esteatohepatite e que é difícil da gente saber quem tem e quem não tem. Exatamente. A esteatohepatite vai levar à cirrotização do fígado, que é a fibrose do fígado. E hoje, Paola, nós sabemos, Leandro, que o segundo, ou talvez o primeiro, primeira doença que leva ao transplante hepático hoje é a esteatose hepática. Não é mais a doença viral como hepatite C ou hepatite B, mas sim a esteatohepatite. E essa é uma doença que vai atingir o indivíduo não quando ele é jovem, mas principalmente quando ele está acima dos 50 anos. Nós mesmos temos um caso recente da clínica, uma paciente que não era uma grande obesa, uma obesidade moderada, tá certo? E que nos exames de pré-operatório, identificada a esteatose hepática importante, realizada a biópsia intraoperatória, essa paciente já tem uma cirrotização do fígado e completamente assintomática. Então, a necessidade dela emagrecer, de mudar hábitos alimentares é importantíssimo, porque ela tem uma doença em fase inicial que pode progredir para necessidade de transplante. Uma necessidade uma de insuficiência transplante. hepática. E chama a atenção, principalmente, ao alcoolismo. Não é o alcoolismo de um indivíduo que se torna alcoólatra, de cair, de dar vexame, coisa do tipo. Mas é um indivíduo que consome bebida alcoólica rotineiramente, semanalmente. Então, ele tem uma esteatose, uma obesidade, uma esteatose e consumo de álcool, uma coisa que não combina, certo, doutora? Certo. Que mais, Paola, que mais que a gente pode elevar esse diagnóstico? Eu acho que o primeiro passo é dizer para os nossos pacientes, né, pensando nessa parte de prevenção, vamos fazer a consulta, vamos investigar. Os exames são importantes, tanto de imagem, que é o famoso ultrassom de abdômen, quanto os exames laboratoriais. A gente usa esses dois inicialmente para definir o que está acontecendo. Dependendo do que a gente encontrar, que a gente vai definir o tratamento. Eu acho que o que é muito, muito importante, deve ficar mesmo na cabeça de todo mundo, é que a gordura no fígado, há poucos anos atrás, era tida como, é só uma gordurinha. É só uma coisa normalzinha. Não tem que fazer tá nada. E agora não, a gente sabe que os graus mesmo iniciais, eles vão evoluir se o paciente não mudar o estilo de vida. Então, se a gente, de vez em quando, a gente se encontra aqui, bate nessa tecla, claro, né? Mudança de estilo de vida. Novamente, estamos nessa mesma tecla. E é porque é a realidade. Se a gente tem a obesidade, com ou sem o etilismo, o envelhecimento natural, um colesterol, um diabetes, falta de atividade física, todos são fatores que vão contribuir para a gente piorar a condição da gordura no fígado. E cada categoria dessa gordura, que é dividida em 3, vai ser mais difícil de voltar para o inicial. Até porque essa gordura no fígado está sendo cada vez mais diagnosticada, porque cada vez mais se faz ultrassom de abdômen, então um exame muito mais habitual do que era antigamente, até por ser um exame barato, quase inofensivo, né? Ele causa muito pouco problema para o paciente e ele tem uma capacidade de determinar se o paciente tem ou não gordura no fígado e até fazer o acompanhamento, ou seja, se você evoluiu isso, se você não evoluiu, como você ficou em relação a isso. Mas hoje a gente tem cada vez mais exames para determinar fibrose no fígado, ou seja, para determinar o quanto de processo inflamatório está dentro do fígado, correto? Sim, aí olha que interessante. A gente passa pelo estágio de gordura no fígado, depois o estágio de esteatohepatite, que é a inflamação que essa gordura acabou gerando, e podemos ir para o estágio de fibrose hepática. Hoje, a gente sabe que
Existem técnicas com ultrassom, com um aparelhozinho que mede a fibrose através de ondas semelhantes à do ultrassom, né? É um ultrassom especializado. Tem ressonância magnética, né? Hoje nós temos alguns exames de imagem que são capazes de mostrar para a gente isso. E até pouco tempo atrás a gente não tinha acesso a esses exames e precisava necessariamente fazer a biópsia do fígado, que não é um procedimento simples, é um procedimento doloroso, pode sangrar bastante, né? Invasivo. Então, eu acho que essa evolução no diagnóstico da fibrose é super importante. A gente tem marcadores clínicos de fibrose. Então, existem escalas, uma muito famosa e muito usada hoje, que é a FIB-4, que é usada para determinar clinicamente, usando exames de laboratório e sinais clínicos, como se esse paciente tem ou não essa fibrose. Então, já leva a gente a ter uma ideia do que está por trás daqueles exames que vieram para a gente. E os exames maiores fecham o diagnóstico. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que ela é bastante importante e recorrente às vezes. Nós estamos falando aqui do paciente que tem um sobrepeso e que tem uma obesidade e que é muito fácil, por vezes, para nós médicos, entendermos o porquê que esse paciente faz um ultrassom e ele tem gordura no fígado. Ou seja, se você começar a acumular gordura no teu corpo, logicamente você vai acabar acumulando no fígado. Então você não acumula só no braço, ou na perna, ou na coxa, a gente acumula no fígado. Por que tem sido crescente pessoas consideradas magras, portanto com IMCs às vezes abaixo de 25, mas que chegam no consultório às vezes com graus leves, não graves, mas leves de esteatose hepática? Como é que a gente justifica isso? É muito importante entender de onde vem a esteatose, né? Então, é uma doença de múltiplos fatores. Um deles é a obesidade e o sobrepeso, e isso se torna muito lógico quando a gente para pensar, igual você acabou de demonstrar. Os outros precisam ser dada atenção também. Então, a gente vai desde tabagismo, que é um hábito que a gente pensa, não tem nada a ver com o meu fígado, fumar só com o pulmão. E sim, tem relação com o seu fígado. A gente vê colesterol, a gente vê triglicerídeo e os quadros de glicose aumentada, que são entendidos como pré-diabetes ou diabetes. E você diria que você colocaria nisso os quadros, eu não gosto tanto dessa palavra, mas talvez elas sejam muito frequentes, que são os quadros quase sarcopênicos, ou seja, aquele falso magro, né? Aquele magro que, na verdade, infelizmente, ele tem uma baixa quantidade de massa muscular e talvez por isso o peso dele em balança não é tão alto, mas uma massa gorda, né? Uma massa de gordura mais elevada. Eu acho que aí existe uma característica também, qualquer doença tem, você tem uma característica hereditária. A probabilidade dele ter uma hereditariedade nesse sentido, mesmo que esse paciente tenha uma alimentação super correta, ele pode ter um quadro desse. Né? Nós sabemos que tem famílias onde você tem a hipercolesterolemia, tá? Primária, ok? Por uma doença hereditária, por um metabolismo, inclusive hepático, deficitário. Então, existe esse tipo de paciente, felizmente é uma grande minoria, tá? A grande maioria não está enquadrado nesse case, nesse tipo de paciente, ele está enquadrado no paciente que tem o sobrepeso e obesidade. Você tem que olhar para o paciente, a perspectiva de vários tipos de doenças que nós temos hoje aparecendo, graças à indústria alimentícia, que melhorou a nossa qualidade de vida em termos de alimentação, deve ser dito isso, mas o excesso de determinados alimentos, como carboidratos refinados, como uma alimentação altamente refinada, né? E depende da qualidade de vida dele, da propensão que ele tem, e o fator idade é preponderante nessa situação. E aí mesmo o paciente sendo magro, ingerindo esse tipo de alimento, vai acabar tendo um biotipo, vamos dizer, né? Do magro. Eutrófico, do magro, com o IMC baixo, que ainda é usado, né, para determinar a obesidade, e que vai ter a sarcopenia, ou seja, pouca massa muscular, muita massa gorda. Aonde está essa massa gorda? Distribuída, inclusive, pelo fígado. Então, uma pergunta diferente agora. A gente vai voltar já na esteatose. Posso falar uma coisa?
que eu acho que tem que ficar atento a esse tipo de situação. Veja bem, se nós temos uma determinada idade com menos de 25 anos de idade, nós estamos com um tipo de metabolismo corporal. Conforme envelhecemos, nós temos um metabolismo diferente. Ele vai se deteriorando com a idade. Então, esse paciente clássico magro, se nós olharmos para esse paciente, ele normalmente tem mais de 40 anos. Ele tem normalmente mais de 40 anos. Quer dizer, a idade já está avançando e ele tem um abdômen protuso. Ele pode ser sarcopênico e ele tem um abdômen protuso. Uma concentração da gordura que o indivíduo tem, porque não existe pessoas sem gordura corporal. Isso não existe. Ele pode estar abaixo do nível. Mas essa gordura ela pode estar concentrada no abdômen, nas vísceras abdominais, principalmente no fígado. Perfeito. Abordou-se no SBAD algum tema relacionado à sarcopenia? Porque antigamente a gente chamava de sarcopênico um indivíduo doente lá na frente, né? Hoje nós estamos abrangendo um pouco mais o termo sarcopenia. Se abrangeu alguma coisa de diferente em relação a isso? Tivemos algumas aulas. Em que momento que a gente começa a chamar de sarcopênico? Em que momento que isso é uma doença? A gente teve aula mais focada em tratamento do que no próprio diagnóstico, né? Perfeito. A gente tem hoje profissionais diversos, entre médicos, nutricionistas, educadores físicos, que conseguem dar esse diagnóstico baseado na balança de bioimpedância, ainda nas métricas, né? Aquelas com os aparelhinhos de adipômetro, aquele... Que são melhores até para uma definição desse tipo. Funcionam até né? melhores. E aí, quando a gente tem uma determinada percentual de massa magra e em relação à massa gorda, que a gente vai determinar isso. O fato é que foi muito discutido como tratar esse indivíduo. E a gente sempre chega no mesmo lugar, né? Estilo de vida saudável, atividade física. Comer mais proteína. E aquela ideia da atividade física ser a musculação, isso foi bastante batido também. Perfeito. Porque qualquer atividade física é saudável para o cardiovascular, mas em se tratando de gordura, principalmente as localizadas nos órgãos, né? Gordura abdominal, a gente precisa de determinadas atividades. Então, foi muito explorado os 150 minutos por semana, no mínimo, de atividade física, divididos da maneira que a pessoa preferir, e que tenha musculação, exercício resistido, com pesos. Com pesos. Até porque a gente estava falando de metabolismo, para quem tentar uma tentativa de entendimento, é assim, o nosso corpo, conforme ele envelhece, principalmente depois da perda do hormônio do crescimento, a tendência do corpo é perder massa muscular e aumentar o tecido adiposo. Então, a gente aumenta o tecido adiposo todo dia, naturalmente, sobrou energia, a gente transforma em tecido adiposo. E o corpo, quando precisa buscar alguma coisa, ele faz gliconeogênese em cima de massa muscular, principalmente. Né? Então, ele perde massa muscular. Então, se você não faz uma atividade física, você não força o seu corpo a refazer a massa muscular. Então, todo dia você está perdendo massa muscular, mas está ganhando gordura. Então, o indivíduo mais velho, por isso o Dr. Luiz falou acima dos 40 anos, se ele não faz uma atividade física, se ele é sedentário, a tendência é que ele, mesmo que ele tenha o mesmo peso que ele tinha há 30, o percentual de gordura é muito mais alto. Inclusive, é isso que piora o metabolismo, porque o que mantém o nosso metabolismo alto é massa muscular. Daí a dificuldade de muitas pessoas que são obesas perderem peso, porque ele vai perdendo a massa muscular e vai jogando o metabolismo lá para baixo. E o cara que vai numa academia, que faz musculação, que tem uma massa muscular ativa, ele perde peso com muita facilidade por causa da massa muscular, que está muito mais ativa. Veja que a gente nota nos pacientes que estão em processo de emagrecimento, eles começam emagrecendo rápido e entram num platô de para de perder peso, simplesmente. Por causa de falta de massa muscular. Normal, por isso que a gente luta tanto para fazer musculação. Essa perda inicial perdeu muito músculo e aí estaciona. Pode? Posso ter uma parte? Quanto você quiser. É super importante, doutora Paula. Nós estamos falando em cirrotização hepática, por esteatose hepática. Estamos falando que isso é uma doença silenciosa, que ela é uma doença que vai se agravar com os hábitos alimentares, a atividade física, com a idade. Né? Nos exames clínicos rotineiros,
que a gente faz habitualmente, como a gastroenterologia faz na maioria dos seus pacientes, quando essas enzimas hepáticas vão dar sinais realmente que o fígado desse paciente está bastante comprometido. Isso porque é o seguinte, nós sabemos que a capacidade hepática, mesmo que você tenha uma total diminuição da atividade hepática em 60%, talvez 70%, nós não temos o mesmo reflexo nas dosagens das enzimas hepáticas. Certo ou errado, doutora? Não, tá certo, é. Então, ó, as transaminases que a gente usa bastante, né, o TGO e o TGP, e os marcadores mais sensíveis às alterações hepáticas são o TGP e o GGT, que é a nossa gama GT. Esses dois marcadores, eles são, assim, os mais sensíveis, então vão ser os primeiros a serem alterados na grande maioria das pessoas. O que é interessante? Quando a gordura do fígado não tem processo inflamatório ainda, a gente não vai ter alteração desses marcadores. Quando a gordura do fígado começa a gerar, nesse caso que a gente está discutindo sobre gordura, gerar um processo de esteatohepatite, de inflamação do fígado pela presença de excesso de gordura, os marcadores vão se alterar. Tem pessoas que com um grau 1 de esteatose já começam a ter alguma alteração desses marcadores. Tem pessoas que só lá no grau 3 é que vão ter alteração. Então, a gente tem sim uma ligação entre a alteração do sangue no exame laboratorial e gordura, mas, por exemplo, eu não consigo olhar um exame de sangue e determinar, esse exame de sangue está assim porque tem gordura no fígado. Eu preciso fazer a leitura do exame laboratorial junto com o exame de imagem. E aí eu consigo fechar um diagnóstico mais preciso. E em qualquer momento elas podem ser alteradas. Por isso, tão importante o acompanhamento contínuo, de preferência de 6 em 6 meses, quando existe um quadro de gordura no fígado, com o exame de imagem e laboratorial. Observar a evolução. E no tratamento, na prevenção dessa fibrose hepática, hoje nós estamos discutindo muito as canetas emagrecedoras. Né? Na sua opinião, qual é o limite dessa situação? Um tratamento clínico com mudança de hábitos alimentares, atividade física, mais o uso das canetas emagrecedoras por um longo período, muitas vezes 1, 2 anos, tá certo? De uso contínuo, ou a cirurgia? Quando que nós podemos dizer, olha, essa esteatose é muito importante você perder peso e você já está ultrapassando o limite do tratamento clínico, ou isso não existe? Eu acho que existe, sim. Vamos pensar assim no benefício para o paciente, no custo-benefício, né, doutor Leandro? Com certeza. Acho que é o mais pesado hoje, eu né? acho. As canetas, nós temos, inclusive foi discutido lá no SBAD, foi demonstrado que um último estudo a respeito da semaglutida, conhecida popularmente como Ozempic, demonstrou que ela tem a capacidade, inclusive, de regredir fibrose. Quando a gente se formou, fibrose era o ponto final, né? Irreversível. Lembram disso? Hoje... O fígado se regenera até não ter fibrose, Isso, né? quando tivesse... É uma teoria muito nova agora, que a gente anda observando com esse tipo de medicação, com as famosas canetas, uma regressão na fibrose. E isso, sim, é motivo de grande comemoração, porque um paciente com uma fibrose importante não tem outra saída a não ser fazer um transplante. Então, você tem um tratamento que, apesar de evoluída a doença, consegue trazê-la de novo para trás, isso é o milagre do fígado, eu diria. Eu vou lembrar você, e é uma coisa interessante, porque nós já operamos mais de um paciente, de novo, que muitas vezes tem lá no seu exame uma esteatose grau 2, às vezes um grau 3, e quando a gente entra para olhar, esse fígado tem aquela macrocirrose, sabe? Já macronodularidade hepática, e a gente faz a cirurgia bariátrica, e alguns desses pacientes a gente acaba voltando para fazer uma cirurgia de vesícula, para fazer alguma outra situação ali no paciente, e tem uma melhora do fígado absurda. É um negócio impressionante como o fígado, mesmo quando você consegue realmente perder peso, melhorar o metabolismo do paciente, como o fígado consegue ainda ter um grau de salvação. Mas o oposto é verdade, gente. Cuidado, porque para você ir... E eu não sei se você tem esse dado com você, mas é um dado para nós, cirurgiões, eu acho que é um dado muito
muito marcante como a esteatose é pior na mulher. Como a mulher ganha a esteatose muito mais rápido, ela tem uma progressão muito mais rápida do que no homem. A gente opera muitas vezes o obeso homem num grau de obesidade mais acentuado e um fígado muito menor, em sua maioria, e mulheres num grau de obesidade às vezes muito menor, um grau mais precoce de obesidade e uma doença hepática mais avançada. Talvez isso tenha pela preferência alimentar da mulher. A mulher, ela não é uma alimentação muito proteica. A maioria das mulheres, não estou falando de todas, né? Mas o excesso de carboidrato, e principalmente carboidrato refinado. Sim, e a formação corporal mesmo, né? A gente tem a parte muscular do homem bem mais desenvolvida, que é o que faz o metabolismo das gorduras, o metabolismo dos açúcares. Então, é mais fácil uma mulher apresentar uma sarcopenia do que um homem. É mais fácil uma mulher apresentar a esteatose do que o homem e as suas evoluções. Eu acredito que sim. Eu acho que isso é importante ser falado, porque, como o Dr. Luiz falou, muitas pessoas acabam chegando no consultório para fazer um tratamento ou imaginando que ele possa ter uma doença hepática porque ele está um grauzinho de alcoolismo, ele bebe, ele tem muito mais similaridade com a bebida alcoólica e, de novo, mulheres às vezes com pouca obesidade, com um grau menor de obesidade, têm doenças mais avançadas. Então tem que se tomar bastante cuidado com isso. As mulheres hoje têm feito cada vez mais o ultrassom, principalmente com o ginecologista. Então, se você vê, comece a tratar. Isso é importantíssimo, porque é uma doença que pode evoluir rápido em alguns momentos ou em alguns cenários. Lembrar que ninguém vai estar livre dela, porque o envelhecimento já leva a ela, né? Mas que a prevenção e a busca, eu acho, a busca não pode cessar. Você não pode deixar de fazer os seus exames anuais, que sejam, e depois dos 40 anos, talvez um pouquinho mais do que, né? Mais preocupado com isso. E para não deixar justamente evoluir. Eu vou meter o dedo na ferida agora, porque agora que eu quero ver o que vocês vão falar, o que vocês acham de um monte de médicos que, em vez de mandar o paciente perder peso, fica dando silimarina ou hepatoprotetores, falando para o paciente que é para tomar essas porcarias, que isso que sim vai segurar, vai salvar ele da esteatose hepática. Agora eu quero ver o que vocês vão falar disso. É o fim da picada, né? Porque assim, é comum. Não, eu estou tomando isso. Mas por quê? Porque eu tenho esteatose. Mas ele não mandou você fazer uma dieta. Não, me deu isso aqui manipulado. Manipulei lá na farmácia que ele mandou manipular. E estou tomando um shot de vitamina E e mais um hepatoprotetor. O que eu tenho a dizer a respeito disso, que não é o conceito que nós temos do tratamento dessa doença, não é o conceito da maioria, tá certo? Da gastroenterologia, de uma forma geral. O tratamento para esse paciente ele é difícil, ele é não compreendido pelo próprio paciente, ele é difícil de ser realizado. Por quê? Porque ele é altamente dependente do comportamento do paciente. Enquanto ele não entender isso, ele pode tomar a quantidade que ele quiser desses hepatoprotetores, digamos assim, chamados de hepatoprotetores, que, na minha opinião, não existe. Não protegem nada. Você vai ficar tomando uma medicação que comprovadamente não melhora em nada o estado do fígado do paciente. Não existe esse tipo de situação. Tá certo? O que o paciente tem que entender é que ele tem que tirar os fatores que agridem o fígado e não tomar um medicamento para continuar agredindo o fígado. Então, a mensagem é mais ou menos assim. Não adianta você ter uma quantidade de álcool semanal e tomar uma medicação qualquer indicada por um gastroenterologista para proteger o fígado. Isto não existe. Perfeito. O que existe é eu parar de tomar álcool, fazer atividade física, ganhar massa muscular, não ser sarcopênico. Porque uma coisa que nós estamos falando de sarcopenia, nós estamos falando de sarcopênico no indivíduo que é magro. E a sarcopenia no obeso?
Porque entenda uma coisa, não é porque você é obeso que você não é sarcopênico. Depende da quantidade de massa muscular que você tem. Isso. Tá? É isso? É isso. O que você acha, Paula? Eu tenho a mesma opinião do Dr. Luiz. Eu também sou contra você achar que um medicamento, ainda mais um suplemento, né, um fitoterápico, ele vai fazer a resolução de um problema que está baseado em diversos pilares. Então, a gente precisa mudar os pilares para conseguir fazer essa doença melhorar. Hoje, tem estudos que tentam mostrar a efetividade da vitamina E, da silimarina, e a gente não consegue afirmar 100% que são efetivos. Então, a gente nem tem eles nos guidelines, nas diretrizes mundiais, porque essa efetividade mesmo, a gente não conseguiu ainda se convencer disso. Não é né? demonstrada. E, fora isso, nós ainda temos, que eu já peguei, não sei se já pegaram isso, que são os que foram medicados pelo farmacêutico. E eu tive pacientes que foram medicados com Engov, porque o Engov é uma medicação, é um hepatoprotetor. Tem mesmo. Eu não sei o que falar. Mais um, Eparema. Eparema, eu não sei de onde o pessoal tira. O fato é que tudo que for fácil, né, não vai ser real. Então, a mensagem é não se iludam. Tá. Então, vamos eu a acho uma... que, doutora, a senhora falou uma coisa exemplar. Né? Não é pelo caminho fácil que isso vai resolver. Não vai ser. E me fala uma coisa. Você falou da vitamina E. Existe alguma reposição de vitamina que esteja diretamente ligada à melhora da esteatose hepática? Diretamente, não. O que a gente consegue é fazer reposições para que o metabolismo rode, melhore e aí, com isso, ajudar a queimar as gorduras. Nós temos algumas coisas para melhorar a massa muscular, esse tipo de coisa. Temos também para o próprio gasto de energia corporal e a parte do equilíbrio do que tiver desequilibrado. Por exemplo, a gente tem ativos que vão nos ajudar no equilíbrio da glicose e o açúcar aumentado vai piorar a esteatose. Então, vamos trabalhar no equilíbrio da glicose. E assim com o colesterol, com o triglicerídeo, com tudo isso. Então, tem esse foco. É trabalhar o equilíbrio do paciente clinicamente, fisiologicamente, né? Isso. E não ficar esperando que uma medicação milagrosa faça tudo isso para ele. Isso não existe. Isso. Concordo com a senhora. Não existe nenhuma comprovação que a utilização de vitaminas vai melhorar a fibrose hepática, a esteatohepatite ou a própria esteatose hepática, pura e simplesmente. E de medicação, a gente tem hoje de medicação útil, né? Porque no início a gente tinha alguns estudos que mostravam que a metformina talvez pudesse ajudar. E hoje a gente sabe que não, né? Então, a gente tem hoje, sabidamente, que as glifosinas podem ajudar de alguma maneira, que são medicamentos que equilibram o metabolismo de glicose, usados para o diabetes, mas também podem ser usados, e esses estão em guidelines. E agora, a semaglutida, confirmando essa possibilidade de uso, inclusive em pacientes que não precisam necessariamente perder grande quantidade de peso, mas sim melhorarem da gordura abdominal. Então, foi estudada especificamente para a esteatose. E para vocês entenderem de novo, não é o remédio, é usar os remédios para mudar a sua qualidade alimentar. Se você acha que você vai tomar remédio e comer o que você quer e achar que é isso que vai resolver, isto não vai resolver. Voltando aqui, doutora, conta pra gente uma coisa. O que é doença celíaca? Tema bom agora, hein? Vamos lá. Bom, vamos lá. A gente tem anos de estudo aí com a doença celíaca, porém, acho que tem uns 4 anos que veio mais à tona esse assunto, devido às dietas sem glúten, né? As pessoas que defendem emagrecimento baseado nesse tipo de dieta. Então, a doença celíaca é uma doença autoimune, é uma doença que a gente não adquire de ninguém, a gente desenvolve e ela já está determinada no nosso DNA. O nosso estilo de vida, os transtornos emocionais que a gente passa, a nossa atividade de rotina de trabalho, tudo isso vai ser fator para dar ou não o gatilho da abertura do quadro dessa doença.
Então, entenda que ela já está no seu sangue, no seu DNA, que vai ou não abrir o quadro. E doença celíaca é a mesma coisa que intolerância a glúten? Não, não é a mesma coisa. Então, a doença celíaca é uma doença que o nosso corpo desenvolve uma reação inflamatória contra o glúten, a molécula da proteína que está contida dentro do trigo, do centeio e da cevada. Quando a gente desenvolve essa reação inflamatória, devido à característica genética nos indivíduos que têm essa predisposição, aí a gente vai chamar de doença celíaca. Quando a gente desenvolve uma intolerância que não tem os marcadores diagnósticos da doença celíaca, então é mais leve, é uma intolerância mais tranquila de lidar, não necessita de uma dieta tão restritiva, a gente vai dar o nome de intolerância ao glúten não celíaca. Então, a gente precisa diferenciar isso, é muito importante, porque a celíaca, o tratamento é apenas a dieta zerada de glúten, zerada de verdade, sem contaminação nenhuma. Já a intolerância, as pessoas diminuem o consumo porque se sentem bem, mas não são obrigadas a ficar sem consumir, porque o mal-estar vai durar aquelas poucas horas após o consumo. No caso da doença celíaca, a gente gera reação inflamatória e pode ser em todas as células do corpo. A gente pode ter reação de pele, de osso, de tireoide e estar associada, além do aparelho digestivo, estar associada com diversas outras doenças da mesma categoria, que são as doenças autoimunes. Então, é uma coisa séria. Perfeito. E esse diagnóstico, ele está sendo bem realizado no Brasil ou um diagnóstico muito difícil ainda? Ainda a gente tem uma distribuição de informações um pouco restrita, mas os profissionais médicos, principalmente, os nutricionistas, podem vir a terem essa suspeita diagnóstica também e encaminhar para um médico pesquisar e chegar ao diagnóstico final. Então, vamos entender, esse ano de 2025, a gente teve um marco importante. O Ministério da Saúde definiu a gente chama de PCDT, que são diretrizes que definem o diagnóstico e o tratamento desta doença. A gente não tinha ainda no Brasil essa definição e agora a gente tem. É um marco importante para as pessoas com a doença e para quem ainda vai ter o diagnóstico. Essa diretriz serve para que os profissionais de saúde, principalmente os médicos, se baseiem para fechar o diagnóstico. O diagnóstico da doença celíaca ele é fechado a partir de alguns pontos. Um muito importante, a suspeita do próprio paciente. Então, tem sintomas gastrointestinais que têm relação direta com o consumo de glúten? Vale a pena pesquisar, ir até o seu médico, falar sobre o assunto e fazer a pesquisa. Fora isso, a doença pode ser assintomática do ponto de vista gastrointestinal. Então, eu posso ter lesões de pele que podem chamar a atenção para uma possível doença celíaca. Então, lesões de pele que aparecem com uma certa frequência valem a pena serem investigadas. Dentre outros diversos sintomas, alergia respiratória, dor de cabeça, enxaqueca, dores abdominais. Tem a suspeita, vamos até o médico. O médico vai pedir um exame de sangue, que é um exame que a gente chama de sorologia, e sendo suspeito mesmo de doença celíaca, o diagnóstico é fechado através de uma endoscopia, colhendo biópsias de uma região específica do finalzinho do estômago, começo do intestino, que é chamada de duodeno. Com esses dois dados, a gente fecha o diagnóstico. Para tudo isso, o primeiro passo é desconfiar, né? Então, Perfeito. A gente precisa pensar na doença. Eu teria 3 assuntos em relação a isso, doutora. Primeiro, a doença celíaca, normalmente, nós podemos dar uma faixa etária para o aparecimento da doença mais frequentemente. É na infância, é na adolescência, na idade adulta, na velhice. Ela tem uma preferência, uma zona onde a doença é mais incidente, onde ela aparece? A gente tem o sexo feminino como maior incidência da doença celíaca, mas os momentos da vida podem ser diversos. Como a doença está escrita no nosso mapa genético, e ela pode surgir deste mapa, pode abrir o quadro como doença externa que a gente enxerga em qualquer momento da vida. A gente tem como marcador algumas décadas, assim, 20, 40 e 60 anos, que são um pouco mais comum de serem diagnosticadas as doenças. E na infância, normalmente é quando a mãe é celíaca. E aí a gente desconfia que o filho também seja, faz os testes e fecha o diagnóstico. A incidência no sexo feminino
É maior. É muito maior? Qual a É. porcentagem? É uma equivalência maior, não sei exatamente o percentual. O que é fato é que as doenças autoimunes, dentre elas lúpus, artrite reumatoide, doenças de tireoide, doença celíaca, são realmente reconhecidas como mais comum em mulheres. E, infelizmente, não tem um E tem ponto alguma específico relação do nas porquê. mulheres que tiveram gravidez? Não, independe. Agora, a criança que nasceu, principalmente a criança do sexo feminino, que nasceu de uma mãe celíaca, tem maior probabilidade de abrir a doença antes da vida adulta. Até Muito porque bem. tem uma outra situação que a gente sempre está trazendo, não só com a doença celíaca, como diversas outras doenças, é que nós estamos mudando muito esse perfil de idade, tanto pelo diagnóstico, né? Então, Precoce. muitas vezes a gente pensava que era uma doença de uma pessoa um pouco mais de idade e hoje você tem uma precocidade porque ela sempre esteve lá. A gente só tinha dificuldade de diagnóstico e porque nós, como nós estamos falando, né? Veja, a doença talvez do momento do mundo é a ansiedade. Isso. E o que leva a gente a estilos de vida urbanos, estilos de vida ansiosos, produtos vastamente industrializados como objeto da nossa alimentação e talvez tudo isso esteja agravando um comportamento genético, né? Sim. Então, a segunda pergunta é relacionada a isso, né? Você tem a doença celíaca numa incidência sobre a população de uma maneira geral. Você tem uma incidência dessa doença maior, como foi dito, no sexo feminino, tá certo? O tratamento principal é a eliminação da ingesta do glúten? Pois É só essa? Ou nós temos alguma forma medicamentosa que o indivíduo possa ingerir o glúten? De novo caímos na história, né? Existe um jeito fácil? Não existe um jeito fácil. Depois de entender e fechar esse diagnóstico entre doença celíaca e intolerância ao glúten, aí nós vamos partir para esse lado do cuidado. Então, tendo a doença celíaca fechado o diagnóstico, a gente precisa tirar completamente o glúten da dieta. E não pode abrir exceção no Natal ou no aniversário. Isso não existe, não é uma dieta... Ou cada vez que ele faz o uso do glúten, ele tem um processo inflamatório corporal, que pode ser na pele, que pode ser em qualquer local, gastrointestinal. Isso mesmo. Então, nós não temos uma medicação para o tratamento da doença celíaca. Porém, existe muita confusão para o público de uma maneira geral entre doença celíaca instalada, que é uma percentagem muito menor. Isso, estima-se que 1% da população. Do que a intolerância ao glúten. Sim. Doutora, a intolerância ao glúten, ela pode estar ligada ao excesso do consumo de glúten? Inclusive, desculpe interromper, mas eu vou interromper agora. Você sabe que eu falo muito mais para o paciente, que eles chegam no consultório pensando em intolerância ao glúten, e eu falo assim, olha, você tem muito mais problema com exagero do que com intolerância. Se o brasileiro pensar, é extremamente comum a gente acordar comendo um pãozinho com manteiga, até porque é fácil, é tranquilo. Na verdade, esse é o problema do glúten e da lactose. São alimentos fáceis, gostosos, baratos, você consome em qualquer lugar. Então, é comum. Não vamos falar disso. vamos para frente. É comum o paciente acordar comendo um pãozinho, ele chegar ali numa hora de 9h30, 10 horas, comer uma bolachinha de água e sal, ou comer um bolinho, ou comer alguma coisa, ele ir para um almoço comendo um macarrão, ou comendo um bife empanado novamente, muitas vezes numa farinha derivada de pão. No meio da tarde, novamente, ele come um bolinho, come uma bolachinha, e ainda chega à noite para comer um lanche ou uma pizza. Ou seja, ele colocou glúten todas as refeições do dia e acha que o problema dele é intolerância. O problema dele é exagero. Isso, perfeito. Então, a gente tem bastante busca pela compreensão do porquê que as pessoas andam tendo essa abominação com alguns alimentos, né? Sim. E a gente, como médico, tem que levar
ao conhecimento de todo mundo que o excesso é o grande problema, não necessariamente o alimento, né? Não só de comidas industrializadas, que é o que nós estamos De falando. tudo. Não é o fato de você tomar uma Coca-Cola de vez em quando. É o fato de o você fazer isso excesso, com regularidade. Todos os dias, isso, em várias refeições. Então, eu acho importante a gente deixar claro assim, a doença celíaca não é uma intolerânciazinha ao glúten. A doença celíaca é uma doença séria, uma doença grave. Pode trazer consequências muito graves para a saúde da pessoa que a tem e ainda assim consome o glúten. Então, essa pessoa, ela precisa, sim, restringir absolutamente. Isso não é abominar, isso é se tratar. Então, precisa tirar o glúten da dieta quem tem o diagnóstico fechado. Já quem optou por tirar o glúten da dieta porque acha que distende o abdômen, porque acha que na academia dá mais resultado no emagrecimento tirar o glúten, porque é uma opção dessa pessoa, a gente respeita também, não tem problema. A única coisa é que esta pessoa, se ela fez a pesquisa e não tem a doença celíaca mesmo, ela pode abrir exceções. Então, ela pode comer o glúten um dia na semana, ela resolve que domingo ela vai comer o pãozinho francês dela e tá tudo bem. Ela resolve que vai experimentar uma enzima digestiva para glúten. Lembra que quando a gente falou de intolerância à lactose, existe a enzima que ajuda na digestão da lactose e as pessoas com intolerância podem usar. Existe a enzima que ajuda na digestão do glúten. E as Mas pessoas... que não resolve o problema. Não. E as pessoas minimiza o sintoma. Isso, com intolerância, podem usar. E vai ter menos desconforto no processo digestivo. Só que a pessoa que tem a doença celíaca não pode nem sonhar com isso. Então, essa diferença tem que ficar muito clara. Para as pessoas. Exato. E para os profissionais de saúde. Eu tenho o costume de atender lá na clínica, que a gente trabalha junto, essa parte de intolerância alimentar e síndrome do intestino irritável, né? Como a parte clínica da gastroenterologia. E o que eu vejo, infelizmente, são pacientes com doença grave, com doença celíaca, diagnosticados, que vão até a nutricionista e que a própria nutricionista, às vezes, comenta que ele precisa fazer a dieta temporária. E depois ele vai poder abrir exceções. E este paciente não pode abrir exceções, sob o crivo de ter complicações graves da doença. Já o intolerante, tudo bem, pode abrir as exceções. Como você vê o teste genético para a doença celíaca? Eu não sou, eu vou falar aqui, eu falo para alguns pacientes que eu não sou muito a favor, porque no final das contas, o teste genético determina se você tem o gene, não se você tem a doença em si, né? Isso. É um teste absurdamente caro e que, no final das contas, não é um diagnóstico de precisão. Você Isso. vê alguma coisa diferente nisso? Não, a gente tem casos muito específicos, assim, que a gente tem que apelar para o teste genético. Crianças a gente usa, porque não vai sair fazendo endoscopia nas crianças. Ainda mais com biópsia seriada, né? não tem sentido, né? Então, a gente usa a sorologia, algumas sorologias específicas e o teste genético. E a gente tem que entender isso, que o teste genético ele vai dar positivo numa grande parte da população. E que descendência europeia vai ter esse teste positivo em algum, né, um determinado percentual. Então, ele não serve para diagnóstico. Na verdade, ele ajuda na exclusão. Mas fechar o diagnóstico vai depender de outros fatores. Principalmente no adulto, da biópsia do adenal. Aqui no Brasil, a gente ainda usa como diagnóstico padrão. Até porque o paciente pode ser portador do gene e não ter a doença. Não ter fatores que desencadearam a doença. Pode. E ele pode estar num momento em que ele não vai ter a doença. Isso. E pode vir a desenvolver ao longo do tempo. Não quer dizer que não, porque hoje eu não tenho, não vou ter, não. Então, se a gente pensar assim, a genética do paciente é um mapa, a gente chama de DNA. Então, a gente vai ter a tendência genética. Está escrito lá que eu posso desenvolver a doença celíaca. Dependendo do que houver na minha vida, da infância até a maioridade, eu posso ou não desenvolver a doença. E isso a gente chama de epigenética, que é quando a gente tem o contato com fatores que podem dar o gatilho para aquela doença aparecer. Abrir o quadro, a gente chama, né, na linguagem médica. Deixa eu fazer, então, uma indagação. Se ouve muito hoje na internet que toda vez que você come glúten, mesmo sem ser um intolerante, mesmo sem ser um celíaco, então não estamos falando de todos nós, quando comemos glúten, ele causa processo inflamatório em células intestinais para serem absorvidos. Razão pela qual muitas nutricionistas, nutrólogos têm lutado veementemente para zerar glúten na dieta. Vocês colaboram com essa
colocação? Vocês discordam desta colocação? É só uma colocação de chamação de... Veja bem, eu acho que a vida, e é uma mensagem para todos, a vida é equilíbrio. A vida é equilíbrio. A nossa alimentação, ela tem que ser equilibrada. Ela não pode pender para nenhum lado, tá? Em momento nenhum da vida. O equilíbrio faz isso. Nós temos que entender em que momento estamos da vida, qual é o nosso momento psíquico, quais os problemas que nós estamos enfrentando psicologicamente, qual o nível de trabalho, de estresse, de uma forma geral. Hoje em dia, a gente chama de estresse a necessidade financeira, que isso acho que é o principal, né? O nosso tipo de alimentação, a nossa atividade física, né? Nós não podemos ser sedentários. Não podemos ser sedentários. Né? Se você, uma mensagem, tem um familiar com 90 e poucos anos de idade, 100 anos de idade, ok? Estimule esse paciente a ter atividade física muscular. Ele não pode mais, nós não podemos mais pensar, não, ele é idoso, tem mais de 80 anos, então ele tem o direito de ficar sentado vendo televisão, ou sentado tomando cerveja, ok? Isso não pode existir. Então, acho que o equilíbrio na alimentação é isso, né? Grande parte dos sintomas que um paciente fala que é por intolerância ao glúten, na verdade não é. É o excesso de glúten ingerido, né? Somados a todos esses fatores, o que leva a uma grande gasificação, digamos assim, intestinal, que é o que incomoda o paciente. Né? Tô certo, doutora? Tá certo, tá certo. Eu acho muito ruim quando a gente abomina um alimento, né? Então, o glúten, assim como diversos outros alimentos, ele é uma base proteica de alguns vegetais. Então, a gente tem no melhoramento genético da agricultura e tudo isso, a mudança das moléculas para que aquela planta dê mais aquele produto. Então, vamos dizer assim, o trigo dava 5 gominhos lá no tempo antes de Cristo, e agora o trigo dá 30 gominhos, mesma plantinha. Então, imagina que isso do melhoramento genético é muito bom para a agricultura, para ter menos fome no mundo e tudo isso. Mas a gente causa algumas alterações nessa molécula proteica. E isso pode acontecer com diversos alimentos. O glúten é um alimento muito estudado porque a doença celíaca é uma doença grave. Mas a gente vê em diversos alimentos com o melhoramento. Até que ponto isso vai trazer um alimento um pouco mais indigesto, com um pouco mais de difícil digestão? Então, a gente tem que olhar esse lado também. Existem outras moléculas que estão sendo estudadas dentro do trigo, que não o glúten, e que podem estar responsáveis por gerar essa parte do famoso leaky gut, hiperpermeabilidade intestinal, que é o que o pessoal que defende esse processo inflamatório que você mencionou fala. Tanto é que também existe uma linha de colocação de que, por exemplo, aqui no Brasil, a qualidade da nossa farinha, principalmente de trigo, ela é inferior a algumas linhas de farinhas mais puras, europeias. Então, muitas pessoas que se sentem intolerantes aqui no Brasil, quando comem, seja uma massa de pizza, seja um pão feito com uma farinha de melhor qualidade, não tem uma sintomatologia tão alta. Mas aqui, como é sintomatologia, é difícil da gente bater esse martelo lá na clínica. Então, eu não acredito que o paciente que não é nem intolerante, nem celíaco, tenha que tirar o glúten da dieta. Eu só acho que tem que encontrar o equilíbrio, assim como o Dr. Eu também Luiz acho mencionou. um pouco absurdo a retirada do glúten, porque tirando o celíaco, né? Vamos pôr o bicho na mesa. Tirando você que é celíaco, que precisa retirar o glúten. Eu acho que retirar o glúten completamente da dieta faz com que o dia que você vai comer, você vai ter muito mais sintomas, porque teu intestino passa a não estar nem um pouco adaptado ao glúten. Então, diminuir o exagero é uma coisa, zerar
é outra coisa completamente diferente. E olha como a moda da dieta sem glúten pode trazer uma dificuldade super importante no diagnóstico da doença celíaca. Imagine que desse pessoal que segue a modinha, alguns, vamos por aí 1%, que é o percentual de celíacos no mundo, né? 1% dessa turma que tira por moda realmente tenha a genética e tenha até a doença celíaca. Ele tirou naquele período, fez academia e tal, aí a vida dele mudou e ele voltou a comer. Aí ele voltou a comer e começa a passar mal um pouco aqui, um pouco ali, até ele conseguir se dar conta de que ele está passando muito mal e vai até um médico. Ele atrasou o diagnóstico dele quanto tempo? Porque ele fez uma dieta da moda. Então, o apelo que eu faço aqui em relação ao glúten, à doença celíaca, é se você acha que você é intolerante, porque você tem algum sintoma, vá até o médico, converse com ele e faça os exames e defina se você tem ou não tem a doença celíaca. Perfeito. Não atrase o seu diagnóstico por causa de moda, porque não vale a pena. E... Doutora, uma endoscopia, pura e simplesmente, é indicativo da doença celíaca no adulto? Então, a endoscopia, para mostrar a doença celíaca, ela precisa ser solicitada pelo médico que sabe o que está fazendo e o que está procurando de maneira correta, porque uma endoscopia comum pode não visualizar a característica que a doença celíaca traz, porque ela pode ser macroscópica, ou seja, a gente enxerga apenas pela câmera da endoscopia, ou ela pode ser uma alteração microscópica, que há necessidade de colher biópsias, que tem um número e um local correto a ser colhido, para ser avaliada em laboratório no microscópio, e aí sim fechar o diagnóstico. Então, muitos pacientes que chegam em mim com a dúvida se são ou não são celíacos, se tem ou não tem intolerância a glúten, quando eu peço uma endoscopia, o meu pedido já é diferente do pedido das endoscopias que ele fez anteriormente. E o resultado mais diferente ainda, porque o paciente fala, nossa, ninguém nunca pediu assim para mim, doutora. Pois agora nós vamos pedir. Quando chega o resultado, eu explico item por item do resultado do exame e quando ele é celíaco, eu explico de que maneira isso a gente tem fechado o diagnóstico. E quando ele não é, também explico porque está tudo bem ali e não precisa ficar repetindo a endoscopia, né? Perfeito. E agora vamos falar de um último tema que nós precisamos falar, até porque eu acho que ele guarda uma conexão com a intolerância ao glúten absurdamente alta, que é a chamada síndrome do intestino irritável. Perfeito. A síndrome do intestino irritável, ela é quase uma doença psicossomática, né? Uma doença... Tem o seu fator. Com um fator característico de emocional muito superior a um fator físico, inclusive de difícil diagnóstico, justamente por isso, né? Nós não temos um marcador genético, nós não temos uma biópsia, uma sorologia que fala, olha, prazer, você tem síndrome do intestino irritável. Na verdade, ela é uma doença quase da ausência das outras doenças, né? Nós fazemos uma bateria de exames, muitas vezes, os exames incidam normais e você começa a suspeitar. Por outro lado, eu acho que é a de prevalência mais comum hoje em dia, dentro da gastroenterologia, é a síndrome do intestino irritável, né? A síndrome do intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. Você tem que excluir as outras doenças para você chegar a um diagnóstico da síndrome do intestino irritável, com certeza. E a síndrome do intestino irritável é uma doença recorrente, crônica, recidivante, né? Onde o indivíduo tem momentos de melhora, de acalmia, até de ausência de sintomas, intercalados a períodos de grande sintomatologia. E é um paciente difícil de tratar. Né? Olha que interessante isso, né? Difícil de tratar e difícil de diagnosticar, né? A gente tem que estar nesse universo da clínica médica, né? A gastroenterologia mirada na parte clínica e não na parte cirúrgica, porque é uma doença que não tem nenhuma opção de cirurgia até hoje. A gente acreditava antigamente e chamava, inclusive, de doença psicossomática, funcional, né? Um termo muito batido e que a gente ainda usa e agora as coisas estão começando a mudar. Mas as doenças funcionais do aparelho digestivo são justamente as doenças que não têm alterações orgânicas nítidas, claras, e que a pessoa tem muitos sintomas. Então, o primeiro passo é o médico escutar
e acreditar no paciente dele, porque se o paciente disser que não sente nada, ou que sente muito, e o médico não encontra nada, ele vai ficar naquela de não saber o que fazer. E é mais uma doença, assim como a esteatose, que nós, da área da gastroenterologia, precisamos tratar e não deixar encaminhar para outro profissional, é essa. A gente tem alguns critérios que conseguem definir as doenças funcionais do aparelho digestivo, dentre elas a síndrome do intestino irritável. Tem um livro que a gente chama de Critérios de Roma, né? Hoje a gente ainda usa o Roma 4, a gente está passando para o Roma 5, que ano que vem vai entrar em vigor. E inclusive, este nome mudou. Não é mais doença funcional do aparelho digestivo. É doença do eixo cérebro-intestino. E aí a gente vem com aquela história de que o intestino é o segundo cérebro e tá super momento. Além de ser o segundo cérebro... Você concorda com isso? Concordo. Você concorda? Concordo. Além de ser o segundo cérebro, né, ele é o maior órgão endócrino do corpo humano. Perfeito. Né? É isso. Com muitas excreções de hormônios E entre-hormônios. É isso mesmo. E aí a gente estuda hoje muito essa parte da síndrome do intestino irritável, que inicialmente a ideia principal era essa: eu não tenho outra doença, sinto os sintomas, é síndrome do intestino irritável. Hoje, a gente sabe que o Roma 4 já trouxe para a gente a necessidade de compreender que não é por exclusão necessariamente o diagnóstico, mas sim por entender esses sintomas. É óbvio que nós, como bons médicos e cuidadosos, não vamos entender imediatamente isso num paciente que pode ter algum sinal de risco. Vamos procurar todas as outras doenças. Mas num paciente sem nenhum sintoma perigoso, que a gente chama de sinais, né, de risco, a gente pode sim fechar um diagnóstico de síndrome do intestino irritável já de primeira. A gente tem que entender o paciente, entender a queixa dele e saber pescar essa queixa, porque é muito comum o paciente chegar dizendo para você que tem um sintoma de estufamento. E aí? Ele está estufando literal, a barriga dele cresce toda, cresce só a parte de cima, só a parte de baixo, tem movimentos juntos, gera dor, não gera dor, tem gás, não tem gás. Olha quanta coisa precisa ser avaliada. Então, uma consulta para definir uma síndrome do intestino irritável é uma consulta grande, uma consulta de entendimento no todo do paciente. Inclusive da parte do sono, não só da alimentação, e dos sintomas da rotina diária, do estresse e tudo isso. Então, hoje a gente sabe que a síndrome do intestino irritável vai cada vez estar mais presente porque ela é uma doença de múltiplos fatores. E um ponto muito importante, a parede do intestino, quando a gente olha, por exemplo, diretamente com a câmera da colonoscopia, a gente vai enxergar a superfície. Quando a gente colhe uma biópsia, a gente enxerga a parte de dentro, a parte de baixo. Hoje, a gente sabe que a síndrome do intestino irritável traz uma microinflamação para as células intestinais. Então, lá dentro, lá na biópsia daquele local, a gente começa a ver que as células do intestino, que deveriam estar bem juntinhas umas às outras, estão um pouquinho mais espaçadas. E a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal ou leaky gut em inglês. E este espaçamento causa essa hipersensibilidade. E olha que interessante, uma pessoa que tem essa hiperpermeabilidade, ela pode desenvolver uma intolerância ao glúten, uma intolerância à lactose, claro que não a doença celíaca. As intolerâncias. E depois de cuidar dessa parede intestinal e de novo colar todas essas célulazinhas, a gente pode melhorar da intolerância. Então, as intolerâncias podem ser temporárias, não precisam ser efetivamente para o resto da vida. E aí, depois da gente detectar os fatores que levaram a essa abertura das células, a essa hiperpermeabilidade, que vai causar uma hipersensibilidade, que vai reagir com todos esses sintomas da síndrome do intestino irritável, a gente conserta isso junto com todos os pilares do estilo de vida, qualidade. Ó, eu vou falar, o que é crescente, você vê principalmente restaurantes por quilo. E aí você olha para o prato das pessoas, é aquela mistura, né? De peguei um pouquinho de cada coisa, misturei tudo, né? E joguei para dentro. É difícil de fazer esse diagnóstico. Tem alguns fatores aí nessa situação, né? Perfeito. Padrão alimentar, padrão psicológico,
A intolerância, que nós voltamos ao assunto da intolerância, né? Junto com a síndrome do intestino irritável, porque você pode ter um paciente com síndrome do intestino irritável que desenvolve uma intolerância alimentar momentânea. Perfeito. Né? Então, é um diagnóstico extremamente difícil de ser feito. E o acompanhamento é muito importante, porque, como você mesmo disse, vão ter fases. Então, a gente tem fases na vida que a gente está mais tranquilo, a doença provavelmente vai estar mais tranquila também. Fases de maior estresse, pré-prova, né? A gente vê adolescentes no pré-vestibular desenvolverem Eu muito. queria salientar um outro fator. Muitas vezes a gente recebe um paciente e ele chega para nós e fala assim, não, mas doutor, eu mudei a minha alimentação, eu estou tendo uma alimentação perfeita, porque na cabeça do paciente essa alimentação é perfeita, porque uma nutricionista, um nutrólogo, ou ele leu, ou ele pesquisou hoje, e hoje nós vamos conviver com a inteligência artificial. Sim. Ele vai pesquisar na internet. Então, eu não posso ter o sintoma. Eu tenho uma alimentação perfeita, eu não posso ter o sintoma. Aí você para e pergunta, mas o senhor está fazendo essa alimentação há quanto tempo? Uma semana, doutor, ou 15 dias. E o indivíduo acha que ele mudando a alimentação dele em um curto período de tempo, ele vai ter grandes avanços na sua alimentação. Ele não vai ter. Isso demanda tempo, demanda uma diminuição desse processo inflamatório para ele ter a real melhoria dos sintomas. É isso. E salientar, na doença da síndrome do intestino irritável, que vamos mudar brevemente o nome, como eixo cérebro-intestinal, a medicação é sintomática. Perfeito. A medicação é sintomática, é para aliviar os sintomas. Ela não é curativa. Essa é uma doença também crônica. Uhum. Tá? E aí nós entramos com as possibilidades, aqui sim, com as possibilidades dos suplementos. E olha que interessante, a gente tem diversos suplementos, inclusive orais, porque a gente quer que eles tenham ação na luz intestinal, né? Então a gente prefere que alguns que não sejam absorvidos e fiquem contidos no caminho por onde a comida passa, que é onde eles vão atuar, e outros que a gente faz endovenoso, intramuscular ou subcutâneo. Mas o que é interessante? Quando a gente quer de novo ligar essas células umas às outras, que é o que protege o nosso intestino e nosso sistema imunológico, a gente consegue usar suplemento via oral. Como bem dito, não vai ser com uma semana de uso que as coisas vão acontecer. Então, a pessoa que nos procura com diversos sintomas do aparelho digestivo, ela não procura porque aconteceu há uma semana, ela procura porque há 1 ano, há 2 anos, ela não está bem. Então, veja que a melhoria também vai ser demorada, desde que o tratamento seja levado a sério. E aí, os suplementos recuperando essa parede, a gente tem uma boa melhora. Na fase aguda, precisa dos remédios para os sintomas. Então, eu tenho gases demais, eu tenho dor abdominal, eu tenho distensão abdominal, diarreia ou constipação, eu vou ter que tratar conforme os sintomas. Mas, ao mesmo tempo que eu trato os sintomas agudos, eu preciso ir tratando lentamente a parte crônica para fazer a recuperação dessa saúde e a gente ter um resultado a longo prazo. Queria te perguntar uma última coisa, não sei se nós fomos bem vistos, né, lá no SPAD em relação a isso, mas é uma sensação que eu tenho via consultório, como aumentou o número de adolescentes com doenças gastrointestinais. Desde uma gastrite, a síndromes de intestino irritável, a intolerâncias, a coisa do tipo. Vocês conseguem associar esse aumento a só o fato de que a gente faz exames mais precoces? Ou realmente nós estamos vivendo gerações com muito mais problemas do que gerações passadas? Porque eu lembro que quando eu tinha na casa de uns 20 anos de idade, a brincadeira era que uma pessoa com 20 anos consegue comer pedra, tomar cerveja e não sentir de ponta cabeça absolutamente nada. E hoje é um absurdo o número de adolescentes com dores recorrentes, com sintomas digestivos recorrentes. Aí eu tenho uma pergunta para fazer a mim mesmo. Né?
As gerações às vezes, várias e várias gerações que vem vindo mais uma geração, depois vai vir outra geração, e elas foram completamente diferentes. A minha geração, há 60 anos atrás, era um estilo de vida onde as brincadeiras, onde a atividade cerebral se resumia a você aprender na escola, e muitas vezes uma tabuada que era decorada, sei lá, em torno disso, a leitura. Hoje, o jovem, desde muito pequeno, talvez até com 2 anos de idade, eles são muito mais metralhados, digamos assim, entre aspas, na atividade cerebral, com esses jogos de internet. Não, são jogos eletrônicos. Não que isso não desenvolva a capacidade intelectual, não é isso. Mas o excesso dessa atividade cerebral, será que ela tem grande influência nessa situação? Uma vez que nós temos, inclusive, doenças intestinais causadas pelo eixo cérebro-intestino. Então, o jovem hoje ele é metralhado. E muitos jovens são metralhados no sentido de que ele tem que ser campeão. Ele tem que ser o melhor. Então, hoje, o orgulho de muitos pais é ter um filho superdotado. Ele não quer mais ter um filho normal, ele quer ter um filho superdotado. Né? Então, este exagero também tem uma influência disso? Pergunto. É uma boa pergunta, né? Eu acho que tem. Eu acho que os exageros todos são ruins sempre. Esse é um péssimo do momento, né? As telas realmente estão complicando a vida desde as nossas crianças na primeira infância e daí sem limites até o final. Eu vejo o nosso estilo de vida, acho que até a nossa geração de 40 e poucos anos, um estilo de vida mais saudável desde o que a gente tinha como, entre aspas, porcaria para comer. Então, assim, hoje, o que a gente vê de doce, por exemplo? Uma variedade absurda de balas coloridas e tudo, né? Na nossa época era o quê? Uma meia bala dúzia, Sete Belo, né? Meia dúzia de coisas. Eram poucos alimentos ultraprocessados de fácil acesso. Hoje, qualquer criança, o adulto der uma bobeadinha, ela já está com um pacote de alguma coisa na mão. Então, acho que a dieta mudou muito lá no comecinho, que é muito importante para a formação da defesa do nosso aparelho digestivo todo, principalmente o intestino. Tanto é que nós estamos vivendo um boom de obesidade na infância, né? Que não é à toa. Que não era uma coisa né? comum. E está tudo interligado. E nesses produtos, vamos salientar, muita química. A gente sabe que o universo é feito de química, né? Mas esta química, porque tudo é feito de química, né? O arroz, o feijão são produtos químicos. Mas a química que a gente menciona, querendo dizer que é ruim, são esses ingredientes que, na verdade, não provêm de alimentos, né? Sim. E acabam estando nestes supostos quitutes para dar paladar, cheiro, cor, que atraia as crianças. Cheiro, cor. A cor é fundamental. A cor é fundamental. Uma criança não vai se atrair, ou mesmo um adulto, por uma bala cuja cor é ruim. Isso. Que não lembre ele da glicose, do açúcar que ele tem. Que está em evidência. Se está queimado, se não está queimado. É isso. Então, eu acho que desde a alimentação, o método de criação das telas que o Dr. Luiz mencionou, eu acho que tudo isso junto à diminuição do exercício físico, porque a gente mais parado em frente à tela faz menos exercício físico, a gente sabe que tem ligação direta com a digestão, os movimentos. Então, tudo isso vem trazendo maior consequência para o aparelho digestivo. Perfeito. Bom, vamos lá, resultado final. Né? Acho que a gente já está aqui conversando há bastante tempo, e não dá para ficar aqui até amanhã, mas vamos ao resultado final. Nós temos um paciente que, se sedentário, se estressado, se come mal, tem gordura no fígado. Isso. Pode ter intolerâncias alimentares e síndromes do intestino irritável, porque é esse hábito que causa tudo isso. Então, veja como o que nós estamos falando sempre como mudança comportamental, o tanto que ela previne, o tanto que ela melhora, não é tomando um comprimido
mágico que você vai resolver um problema de hábito de vida. Ou você muda o estilo ou não vai dar certo. Doutora Paola, muito obrigado pelo comparecimento. Algum recado que você queira deixar para as pessoas? O meu recado Algo que faltou? Não precisa passar por tudo isso sozinho. A gente estuda e a gente está aqui para levar até vocês uma solução um pouco menos complicada e sem tantas histórias falsas para você se perder no meio do caminho. Então, tá com dúvida, tem sintomas, quer uma ajuda? Vá até o seu médico, vá até a gente lá no Instituto Castro, que a gente te ajuda a entender o que está acontecendo e tratar da melhor maneira. E até dentro disso que você está falando, para você que está em casa, olhe no computador, procure na internet, use a inteligência artificial, mas não deixe de ir no médico, não deixe de chegar lá, doutor, eu vi isso, eu vi aquilo. Nós não vamos ficar ofendidos porque você viu uma coisa, porque você viu outra, porque alguém te falou. Mas vai lá, porque lá a gente consegue separar, olha, isso aqui é verdade para você, ou isso aqui, de repente, não é verdade para você. É isso. E está tudo bem. A curiosidade é saudável. Sem dúvida. Pode procurar. Pode procurar, pode chegar leve. E falar, eu vi no Google, eu vi no chat GPT. É. Não tem problema, nós estamos lá para orientá-los da melhor maneira possível. Estamos preparados. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua presença, mesmo com esse ombro baqueado. Também hoje conhecido como Doutor Patinha, agora ele está com a patinha quebrada hoje. Quebrada. O que você tem de recado para todo mundo? Bom, eu acho que um recado que eu possa dar, que gostaria de explicar para os nossos ouvintes, a Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, chamada de SBAD, ele foca todo o tratamento do aparelho digestivo com a gastroenterologia clínica, muito bem representada aqui pela doutora Paola, como ela representa o serviço de endoscopia diagnóstica e de tratamento, também é um assunto que poderemos ter aqui vários podcasts para conversar sobre o tratamento endoscópico, né, de diagnóstico e de tratamento, como também teve o tratamento cirúrgico, que também é um motivo para um bate-papo longo. Resumidamente, pelo aspecto cirúrgico da semana digestiva, o que eu tenho a dizer é que, para você, o tratamento cirúrgico hoje, ele tende a ser minimamente invasivo, ele tende a ser em cirurgias cada vez de recuperação mais rápida para o paciente, oferecendo um menor risco para o paciente. Menor risco não quer dizer zero risco, não é isso, mas é uma recuperação, um pronto estabelecimento da sua vida. E temos muitos assuntos em relação à cirurgia minimamente invasiva. Perfeito. Muito obrigado pela presença de vocês. O bate-papo foi excelente. Para todos que estão nos ouvindo, nós vamos deixar aqui as nossas mídias sociais, as mídias sociais dos doutores. Para quem quiser fazer pergunta, deixa a sua pergunta, nós estamos aqui para responder. Para quem quiser seguir o canal, para quem quiser deixar um like, para quem está gostando, muito obrigado e até semana que vem.